Vale analisar ruptura. Uau! Começamos mais uma vez uma análise psicanalítica dessa série, através dessa perspectiva do duelo entre o consciente e o inconsciente e as subjetividades de cada um dos personagens. A partir de agora, prepare-se, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas nuances dos externos, dos internos, para depois ir aprofundando cada vez mais em cada um dos personagens, porque sim, cada um desses personagens representam uma riqueza considerável em relação à profundidade de cada um desses seres. Essa riqueza, então, é trazida através de cada detalhe, seja na vestimenta, na forma de andar, na forma de se comportar. A gente viu que a realização da ruptura é uma decisão dos externos. A princípio, ao que tudo indica e ao que foi demonstrado aqui até agora na série, ninguém externo foi obrigado a entrar, a passar por esse procedimento da ruptura. Ao que tudo indica, é uma decisão voluntária e espontânea do externo. E sobre isso eu quero trabalhar com você, porque se a gente for identificar as questões psicanalíticas, a gente pode trazer Freud aqui na conversa para essa percepção da ruptura, dizendo que esses externos, quando eles decidem passar por esse procedimento de não mais existirem durante um determinado período de tempo, geralmente, pelo que a gente viu das gestantes que tem ali, geralmente é no período da gestação, pelo que a gente viu, ou somente no período do parto, pelo que a gente viu em relação aos nossos externos queridos, né? É no período do horário comercial. Então, durante um período do dia, eles ficam e a consciência deles do externo fica adormecida para que o inconsciente para que a consciência do interno comece a funcionar. Há teorias, eu já vi algumas aqui, inclusive no YouTube, que fala justamente sobre essa questão da Luhmann de repente estar criando novas pessoas, e aí esses internos seriam somente clones, que teriam aí uma percepção, né? Teriam aí uma adição desde a primeira infância até a vida adulta. Então, por isso que muitas vezes eles se comportam como adolescentes, como crianças, que têm medo, que temem, que têm angústias, que têm dificuldades próprias ali, inclusive da vida adolescente mesmo, né? Da primeira, da segunda infância. Porém, ao que a gente percebe, se a gente for fazer essa visão psicanalítica de cada personagem, a gente percebe que não. Na verdade, está muito mais na vivência, na experiência inconsciente daquilo que não existiu antes. E aqui, olha que interessante, aqui a gente percebe o reflexo da imposição cultural que a gente sofre e como esse reflexo se reflete na nossa vida mesmo, no nosso comportamento mesmo. Então, se a gente pegar a Luhmann como um governo, por exemplo, e ali, no caso, é o chefe, né? A Luhmann é o próprio patrão do colaborador do né, do interno. A Luhmann é o patrão do externo e do interno, mas ela figura mais como o dono, né, como o senhor do interno. Fica muito claro que o papel da Luhmann ali está muito mais como governamental do que como patrão em si, até pela forma como eles fazem com que as pessoas internas não tenha vida própria, não tenha pensamentos próprios, não tenham ideias próprias, eles tolhem ali, eles tenham essa ideia de tolir toda e qualquer ideia, todo e qualquer pensamento voluntário individual. Eles proíbem isso, eles proíbem confraternizações, aliás, eles
incluem que as confraternizações precisam ser muito, muito, muito merecidas e elas somente existem durante um curto, bem mínimo, né, um lapso assim, ínfimo de tempo que a pessoa pode ter uma sessão de bem-estar. E é interessante que eles usaram esse termo, né, sessão de bem-estar, e quando você vai ver a sessão de bem-estar, a pessoa não pode se sentir bem ali. Aliás, ela não pode exteriorizar que se sentiu bem ali naquele momento. Então, voltando para o início, né, quando a gente fala dessa cisão entre o consciente e o inconsciente, e quando a gente traz Freud para nossa conversa aqui desse hoje, a gente pega que esse externo, ele pode sim, a gente pode usar como figura de linguagem, por exemplo, quando Freud explica os lapsos, quando Freud explica justamente esses apagões, essas fugas que a pessoa tem, e aí ela pode entrar no alcoolismo, ela pode entrar na adição, que são as drogas, ela pode entrar nas compulsões, né, por compras, por sexo, enfim, ela pode ir descambar. Na vida real, geralmente as pessoas descambam para uma dessas quando a realidade delas é muito insuportável para elas não sabem lidar com a própria realidade, elas descambam para um desses pontos de fuga. Ou elas começam a procrastinar em demasia, por isso que eu sempre falo que a procrastinação é um sintoma, né? Via de regra, ela é um sintoma, então não é, ai, sou preguiçosa. Não, você não é preguiçoso, você está preguiçoso naquele momento porque de repente você não está conseguindo lidar com algum tipo de sentimento, pensamento ou situação que está acontecendo naquele momento. Enfim, fechando esse parênteses, se a gente fizer esse paralelo, então, se nós tivéssemos na vida real o processo de ruptura, essas pessoas que passam por esse processo de fuga, que passam por esse processo de querer sublimar os sentimentos, de querer fugir dos pensamentos, essas pessoas espontaneamente, sim, acionariam a Luhmann e sim se expoririam a esse tipo de realidade, de realização, porque afinal de contas, quando elas estão imersas em quem é o yin, né, no interno, elas não sabem absolutamente nada e não têm noção nenhuma do que está acontecendo. Eu falei para você que há pessoas que falam sobre essa questão da clonagem, será que está fazendo clone, será que não está? Mas eu acho que a clonagem ela é um braço da Luma, desse projeto de ruptura, ela é um braço sim, né? Até porque a gente teve num dos episódios a figura desses clones sinalizando os lugares, e foi justamente nesse episódio que eles estão na rua, né? Que eles estão lá no vale, enfim, mas não só nessa questão da clonagem, mas é muito mais na questão do indivíduo mesmo, de como esse indivíduo reage e age no seu interno, como que ele é individualmente, como que esse indivíduo é. Será que esse indivíduo ele tem personalidade diferente quando ele está em lugares diferentes? E a influência desse externo, será que ela é repetida e reiterada aqui dentro quando a gente está fazendo determinadas coisas? Como que é a influência desse externo? Por exemplo, quando a Luma vem e proíbe que você, numa sessão de bem-estar, goze, né? Tenha prazer naquela sessão de bem-estar. Não sei se vocês lembram, mas tem um dos episódios em que o Burt, não, o Irving está na sessão de bem-estar e aí ele tem prazer, ele se sente feliz, ele esboça essa felicidade ali naquele momento da sessão de bem-estar e a Gemma, ela fala, não, você não pode estar feliz aqui, porque se você esboçar a felicidade, a gente vai ter que diminuir ou até acabar com essa sessão de bem-estar. Você vê que os prazeres que a empresa distribui, delimita para eles são sempre muito delimitados, são sempre muito merecidos, né? Essa sensação de que você só pode ser feliz se eu autorizar, você só pode ser feliz se eu deixar, porque até esse poder da felicidade é meu. Né? Então você é minha posse, você é minha propriedade. Então essa percepção que a Luhmann traz para a gente faz com que a gente efetivamente queira
lutar pelos internos e ultrapassar tudo isso. Mas na vida real, eu queria que você fizesse essa autoanálise. Quem são os seus algozes, né? A gente tem aqui os antagonistas. Quem são na vida real essas pessoas, o Miltic, essas pessoas, a senhora Cobel, que impõem para você regras e que você de repente não consegue ultrapassá-las? Quem são essas pessoas no seu dia a dia que estão amordaçando a sua boca, estão amarrando os seus braços para que você não haja, não faça espontaneamente, não tenha o seu prazer, enfim. Quem são essas pessoas? Você consegue nomear essas pessoas? Porque isso é um grande passo dentro da sessão de terapia, por exemplo, quando a gente consegue nomear, porque via de regra o cliente da terapia ele vem assim: todo mundo me acha burro, todo mundo me acha preguiçoso. E aí, quando você vai colocar a lupa, né? Mas quem é todo mundo? Quando ele consegue verbalizar, isso leva algumas sessões, dependendo da pessoa, do estado da pessoa, leva muitas sessões, e dependendo do estado da pessoa, leva menos sessões. Mas quando você consegue nomear, quando você consegue verbalizar quem são os seus algozes, nossa, a transformação ela muda na hora. A sua libertação ela começa ali, o seu processo de cura psicanalítica, né, o seu processo de cura na terapia, ela começa justamente ali, quando você, primeiro, consegue nomear e verbalizar os seus sentimentos, e segundo, consegue verbalizar e nomear os seus algozes, que muitas vezes você vai ver que se reflete em você mesmo, né? Seus antagonistas, os seus algozes, muitas vezes somos nós mesmos, né? Somos essa pessoa que precisa defender essa figura forte, robusta, que sabe tudo, ou que está satisfazendo algum setor social ali. Então, você é o irmão caçula, sempre foi o mimado, é a princesinha da casa. É difícil romper esse ponto. Né? É difícil não ser mais a princesinha da casa quando e aí geralmente a pessoa vai para o polo oposto, né? Geralmente, justamente aquela pessoa que é a princesinha da casa, quando ela quer romper psicanaliticamente falando com isso, ela vai para o lado oposto, ou seja, ela vai num pico de rebeldia, de contraversão, de exploração social, de exploração individual muito grande. E que legal que a gente tem esse espaço agora para fazer essas análises mais aprofundadas, né? Para poder a, olhar para o outro, para o cinema, para a tela da TV, do streaming que você está assistindo na TV Apple, lá da Ruptura, olhar para esses personagens e criar uma certa identificação. Olhar para eles e perceber, mas espera aí, quem é essa quem é que essa senhora, essa senhorita tá representando na minha vida pessoal, né? Quem é que a senhora Cobel representa, o Miltic? Quem é que eles representam na vida, na minha vida hoje, no meu dia a dia hoje? Quem é que está me impedindo de conhecer, de desbravar salas diferentes e entrar em lugares que eu gostaria? Quem é que está me segurando para que eu não me manifeste, para que eu não fale, para que eu não faça? Quem é que está me impedindo, né, de seguir, de avançar e de fazer o que me interessa? Quem está fazendo isso comigo? E é muito interessante que a gente tenha essa oportunidade, porque aí a gente vê que no final das contas, quem é o nosso algoz, o nosso antagonista e o nosso próprio salvador somos nós mesmos, que é essa questão da figura do externo. Então, eu quero trazer para você no próximo episódio, justamente essa percepção, essa autopercepção de alguns dos personagens que a gente observa aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você espera, como que você reage, como que é o seu interno e externo aí. Vamos prosear, tá bom? E já se inscreve no canal porque tem muita coisa boa por vir. Eu te espero na próxima. Tchau! Reverbera comigo. Vale analisar.